Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler, e hoje a gente vai ler Esse Inverno de Alice Oseman. Para dar um contexto, o que eu tô fazendo aqui é, desde agosto, eu acho, eu vou pegar todos os livros do universo de Alice Oseman e eu vou fazer vlog de leitura lendo. O primeiro vídeo que eu fiz foi lendo todas as edições de Heartstopper que já tinham publicadas, então da primeira até a quarta, e agora eu vou fazer um diário de leitura, um vlog de leitura, em que eu vou estar lendo Esse Inverno. Infelizmente, eu não tenho a versão física ainda, eu não consegui comprar, mas eu sei que já tem. Mas eu vou ter que pegar no Kindle pra ler, então não vou poder ficar mostrando o livro bonitinho. Mas, aí a gente vai ler, eu vou falar o que eu tô achando. Esse livro, na verdade, é uma novela, que é um conto um pouquinho mais longo, então talvez esse vídeo não fique grande o suficiente, não sei, talvez, tô só testando. Mas, todo o universo que Alice Oseman construiu tecnicamente não tem uma timeline. Ela já falou em várias vezes, no website inclusive, que você pode ler todas as histórias em qualquer ordem que ainda vai dar pra entender. Mas eu quero ter organização, eu quero controlar um pouquinho. Então, tinham algumas timelines que sugeriram na internet ou até no site de Alice mesmo. Então eu peguei uma delas e eu tô seguindo ela. Primeiro foi Heartstopper, agora é Esse Inverno, o próximo eu não sei. Mas eu tô seguindo uma timeline especificazinha, então vocês conseguem saber a ordem que eu estou lendo. E caso vocês não saibam, Esse Inverno é uma novela que conta a época de Natal do Charlie e da Tori. Pela descrição que eu li na Amazon, eu acho que vai ser um pouco triste, então já vou me preparando. Mas vamos lá. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E se vocês puderem e quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Oi, então, voltei aqui um tempo depois, deve ser um mês desde que eu gravei a introdução, então eu tô um pouco diferente. Não lembro o que eu falei na introdução, mas eu li uns 20% desse inverno. Ironicamente, nesse calor do inferno que tá fazendo, e por causa do calor eu tô com o ventilador ligado, porque eu me recuso a gravar qualquer coisa sem um ventilador. Então, se tiver muito barulho, foi isso que aconteceu, né? Mas enfim. Por enquanto não teve muito ainda da história. A gente só mostrou a Tori acordando no dia do Natal, então eu acho que é dia 24, deve ser a véspera, ou no dia 25, aí eu realmente não sei, porque depende do que eles consideram, né, na cultura. Ela tá acordando no dia que é especial pra eles do Natal. Ela fala um pouquinho sobre como é o Natal dos Spring, que é, sei lá, meio que uma coisa, parece um Natal brasileiro, sabe? E aí ela fala um pouco sobre a relação, tipo, como tá um pouquinho tenso, porque a história se passa basicamente 2 semanas depois que o Charlie voltou do hospital psiquiátrico, que ele foi internado, em Heartstopper 4, se não me engano. Então tá uma coisa bem tensa tanto pra ela quanto pro Charlie. A gente consegue ver que ela se culpa um pouco por ela não ter percebido que o irmão precisava de ajuda, sabe? Então já é um negócio bem triste. Eu tô um pouquinho preocupada que vai ser mais triste ainda o resto do conto, mas por enquanto tá tranquilo. Porque quem acorda a Tori é o Oliver. E aí a gente sente falta dele na série, porque ele não tá na série. E a gente percebe quanto ele faz falta, porque a Tori até menciona que é estranho ela e o Charlie serem irmãos do Oliver, porque parece que ele herdou todos os genes da família de felicidade, porque a Tori e o Charlie são tipo borocochô, mais tristinho, e o Oliver tá todo felizinho. Ok, que ele tem 7 anos, né, então, né, mais feliz, obviamente. Mas é muito fofinho, é muito bonitinho ver a relação deles. E também o Charlie, em um momento, ele vai aparecer no quarto também. E conversa, fica uma conversinha dos três, uma coisa muito fofinha. Eu amo essa família. Aparece em um momento a mãe deles também. A gente percebe que o Charlie ainda não conversou muito com a mãe. E a Tori até dá uma pincelada sobre tanto o pai quanto a mãe deles não falarem muito sobre as questões. Então tem isso também. Mas é só isso, basicamente. Eles têm essa conversinha quando a Tori acaba sendo acordada bem de manhãzinha, aí ela volta a dormir, ela acorda de novo mais perto da hora do almoço, e agora começaram a chegar os parentes, primeiro os avós deles, e aí eu vou continuar lendo. Mas tipo assim, por enquanto não tem muita coisa pra falar. Eu tava muito interessada em começar a ler os livros mesmo de Alice Oseman, porque eu só tinha lido as HQs, e eu queria saber se o jeito que ela escreve, a narrativa mesmo, tipo em formato romanceado, não em HQs, seria interessante. Eu tô gostando, tipo, não tem nada demais, nada que se sobressaia, é muito mais simples, é fluido, é gostosinho de ler, e é isso. Então agora eu vou voltar a ler o livro, morrendo de calor, e depois eu continuo a contar pra vocês o que eu tô achando. Então, eu li mais uma parte do livro, eu li até uns 40%, que basicamente é terminando o capítulo da Tori.
Agora vai pro Charlie e tal, ainda não li, mas eu li a parte da Tori. E ela continua contando da história do jantar de Natal. Chega o resto da família, eles começam a fazer a janta mesmo, a jantar. O que acontece é que basicamente as primas do Charlie, da Tori e do Oliver começam a fazer umas perguntas muito invasivas pro Charlie, tipo, perguntando do Nick e tal, que tipo assim, tecnicamente não é invasivo, todo mundo sabe, mas o Charlie tá meio preocupado de responder as coisas que elas querem saber, porque pode chegar nos avós deles, e ele, tipo assim, eles querem evitar que as vós ouçam, porque eles têm medo dos avós serem homofóbicos, o que assim, entendo, então assim, não é justo. Também elas perguntam pra Tori de namorado, se ela tem namorado, ela fala não, e eu esqueci tipo assim, eu acho que elas falam, homem hétero é realmente complicado, sabe o que, sabe, coisa de parente meio sem noção. E também os tios do Charlie acabam falando sobre ter ido pro hospital psiquiátrico, e assim, uma nojeira, um negócio super desconfortável, sabe? E aí, com razão, o Charlie fica bravo. Ele acaba discutindo com a mãe dele. A esse ponto eu realmente fiquei brava com a mãe dele. Eu acho que no outro vídeo que eu fiz, e nas HQs de Heartstopper, eu tinha falado que eu entendi o ponto dela, mas dessa vez eu não entendi porque ela tava falando pra ele não fazer uma cena e tal. E eu ia falar que eu não entendo, mas eu entendo no ponto de querer manter a imagem da família de boa, tipo assim, não vamos arranjar briga no Natal, tudo isso mais. Essa parte eu entendo. Mas você sabe o que seu filho passou, você sabe que ele tá numa situação muito delicada, tipo assim, ele acabou de voltar do hospital psiquiátrico e ele acabou de falar que ele tá se sentindo mal, que tratam ele como se ele fosse, tipo assim, como se ele fosse uma pessoa diferente agora, tratam ele como se tivesse que andar, tipo assim, cheio de dedos pra falar com ele, e ele tá se sentindo mal, e você como uma mãe, você não se importa, tipo, o que mais importa pra você é manter as aparências. Então, não curti nada o que ela falou. E aí o capítulo termina mesmo com o Charlie ficando bravo. Ele vai falar um pouco com a Tori, bravo, pra falar, na verdade, que ele vai pra casa do Nick, porque ele tá cansado da família dele. Nossa, mano, é muito triste, porque é do ponto de vista da Tori falando. Aí ele fala que ele vai pra casa do Nick, porque lá tratam ele como uma pessoa normal. E aí a Tori vai falar que ela também trata ele assim. E aí, tipo, ele só não deixa ela responder, ou ela responde muito baixo, alguma coisa assim. E ele só vai embora. E, aí, mano, eu sei que ele vai estar muito triste no capítulo dele, mas ver a Tori triste também me deixou muito pra baixo, mano. O quanto ela se culpa de, sei lá, ter ajudado muito ou não ter ajudado o suficiente o Charlie. Todo o peso que tá em cima dela. Eu tô lendo, inclusive, na época do ano em que o livro tecnicamente se passa. Um mês antes, né? Mas eu tô... Então, assim, que inverno desgraçado. Então, eu li até 60% aqui. Agora é o ponto de vista do Charlie. Então, começa de onde parou, no caso. A gente vê uma troca de mensagens do Charlie com o Nick. Do que tava acontecendo até a virada pro Natal. E o que eles estavam conversando de manhã, então, tipo, tem o Charlie falando pro Nick que o Oliver foi acordar ele e foi acordar a Victoria com o cartãozinho de Natal. Eles falam de Thomas e seus amigos também, tem esse pequeno detalhe. Mas é só uma troquinha de mensagens fofinha. E aí também corta e mostra a troca de mensagens quando o Charlie pede pra ir mais cedo pra casa do Nick. Depois disso corta e tem um pouco do sentimento do Charlie, as emoções do Charlie, os sentimentos dele, sobre tudo o que aconteceu, como realmente uma situação muito triste, o que aconteceu com ele anteriormente, não só no Natal. Ele dá meio que um overview também da relação dele com o Nick, do que veio antes. Então a gente finalmente tem os pensamentos dele, não só os desenhos. Honestamente eu achei bem interessante, até porque também tem um momento em que ele fala de um momento em que ele tá no hospital, antes dele ir pro hospital psiquiátrico, é um hospital normal, e mostra uma conversa dele com o Nick em que ele fala, tipo, por que você só não me deixa? Porque quando ele entende que ele tem um problema alimentar, ele acha que o Nick só ia deixar ele. E mostra o Nick falando, eu só não consigo deixar de ser apaixonado por você. E eu achei isso muito bonitinho, não sei, tipo, a frase é bonitinha, né? Também tem um momento em que o Charlie, ele fala que ele, se pudesse, ele ficava o tempo inteiro com o Nick, que é uma coisa que eu apontei nas HQs mais pro final. E ele fala que ele sabe que não é saudável, mas ainda assim, se ele pudesse, ele ficaria com o Nick o tempo inteiro. Aí ele fala, tipo, talvez eu seja só um moleque de 15 anos idiota. Realmente, brincadeira, que horror. Mas eu acho legal. Eu acho que a melhor parte de ter os pontos de vista, os pensamentos, e ser uma versão romanceada e não só as HQs, é que a gente tem agora alguns pensamentos que estavam faltando pra mim, pelo menos, sabe? Tipo assim, ele sabe que não é saudável você depender tanto assim de uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tá frágil e se sentindo sozinho o suficiente ao ponto de que, tipo, ele só quer ficar perto do Nick. Então eu acho isso bem interessante. E fora isso, é só uma parte bem triste. Eu acho que vai ficar um pouquinho pior depois, acho, mas é. E também o Charlie, ele vai pra casa do Nick
A casa dele no Natal é cheia de gente. Ele falou que tem, tipo, mais ou menos umas 100 pessoas. E tem um barulhão na casa dele. E o Charlie, ele tá tão triste, abalado com o que aconteceu em casa, que ele vai na chuva. Ele não percebe que tá chovendo. Ele só precisa do Nick falar pra ele que tá chovendo pra ele perceber. Porque ele chegou lá todo ensopado e ele não sabia que ele tava molhado. Então cara, triste, né? Eu falei isso com um sorriso, mas na real é triste mesmo. Então, vou continuar lendo, daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouco. Então, agora eu li até 80% do livro. Na verdade, falando mais um pouco do Charlie, que ele chegou na casa do Nick. E a gente já começa vendo que a família do Nick é bem mais de boa. Em relação à sexualidade dele e todas as outras coisas. A gente vê que o Charlie tá tendo um dia, na verdade, bem mais de boa na casa do Nick. Tá, tipo assim, bem tranquilo. Apesar do momento que a gente tem com o David, que ele tá sendo desagradável, como sempre. E, mano, eu não sei, às vezes eu acho que é até meio caricato o jeito que ele é um babaca. Porque não tem nada, nenhum traço que salve ele. Eu acho que em Heartstopper, na série, tinha, tipo assim, uma vírgula que eu posso usar tecnicamente de desculpa pra ele, pra falar que estão tentando humanizar ele de algum jeito, sem querer dar desculpa pra ele. Mas aqui, tanto nas HQs quanto no conto aqui, não tem nada disso. O que eu acho, não sei, tipo assim, não acho que tem que redimir ele, mas tratar como se fosse um ser humano. Tipo assim, eu acho muito difícil um ser humano ser só extremamente babaca em todas as situações, e sabe? Ele já é extremamente bifóbico com o Nick, obviamente, a gente já viu isso várias vezes, mas agora ele tá sendo também capacitista, eu acho que seria o termo certo, falando sobre o hospital psiquiátrico que o Charlie ficou. Tipo assim, sendo extremamente desconfortável e deixando o Charlie mal também. Então, sei lá, mano, talvez existam pessoas ruins desse jeito, mas eu fiquei meio, tipo assim, será que realmente as pessoas todas conseguem ser assim? Tipo, será que tem gente que é realmente 100% má? Talvez, né, mas não sei, fiquei pensando nisso. Também tem uma outra menção pro negócio que o Charlie falou sobre ele tá querendo sempre estar com o Nick, e que é basicamente a parte que o Nick entende ele. Ele fala que se a família dele entendesse ele como o Nick... Se a família dele entendesse ele como o Nick entende, ele gostaria de ficar mais com eles, mas eles não entendem, então, tipo assim, esse é um dos motivos do porquê ele prefere ficar só com o Nick, com os outros não. É justo, é uma justificativa justa, na real. Novamente, eu acho ruim você depender 100% de uma pessoa só, mas a justificativa faz muito sentido, na verdade, ainda mais pra um moleque de 15 anos. Mas, honestamente, uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava lendo essa parte, porque chegou nos 80%, beleza, o Charlie tá tendo o Natal de boa dele, mais calmo, mas é Tori. Tipo assim, só teve o ponto de vista dela lá no começo, triste, se sentindo culpada por causa do irmão, o irmão largou ela, e ela vai ficar triste o resto do Natal inteiro. Aí eu fiquei meio preocupada com isso, mas eu passei a página pro 81%, e aparentemente ela manda mensagem pra ele, ela vai chamar ele pra voltar pra casa. Então eu acho que vai abordar um pouquinho também a parte dela, porque coitada, sabe? O Charlie pode se divertir e ter um Natal legal, mas ela tem que se virar com a família, sei lá. E essa parte não é tão triste assim, o que me incomodou mais foi o David mesmo. Provavelmente vai ter embate dos irmãos agora no final, mas é tipo assim, só o final mesmo, né? Mas o livro tá legal até agora, a novela tá legal até agora, porque é uma novela, não um livro. E eu vou voltar daqui a pouco pra contar pra vocês o final e tudo que eu achei dessa novela no geral. Então, eu terminei de ler esse inverno, os últimos 20% que eu tinha pra ler do livro. E eu não sei se eu tenho realmente uma opinião sobre ele, uma coisa que se destaque muito. Nessa última parte que eu li, na verdade, tem o finalzinho da parte do Charlie, em que ele tá de boa na casa do Nick, e aí ele começa a perceber que ele recebeu um monte de mensagem da Vitória, da Tori, né, até me acostumei, tipo, falando pra ele voltar pra casa. E como ele não respondeu, ela foi até a casa do Nick. Ele só percebe isso quando ela já mandou as mensagens falando que ela vai pra casa do Nick, e ela chega lá, tipo assim, depois que ele termina de ler. Então, né, não tem muita opção, não tem muito o que fazer. Aí ela chega lá, toda ensopada também, porque ela, tipo assim, né, devia estar no limite dela, né? Ela tá estressada, mas aí eles têm uma conversa, uma coisa bonitinha. E aí, uma coisa que eu realmente não sabia é que aí tem um ponto de vista do Oliver. Esqueci o nome dele. Mas a gente tem o ponto de vista do Oliver, que é o irmãozinho de 7 anos do Charlie e da Tori. E não tem exatamente muita coisa. Ele fala como ele tá com saudade dos irmãos, e ele conversa com a mãe, e aí os irmãos voltam, e ele fica feliz porque os irmãos voltaram. E não tem muito mais além disso. Mas eu achei muito fofo. Porque, mano, uma criancinha de 7 anos falando sobre os irmãos dela e como ele ama eles, sabe?
e o quanto ele tava sentindo falta. E aí no final eu senti uma vontadezinha de chorar, tipo assim, veio vindo, eu senti isso. Não chorei, mas senti que tava vindo, porque a Tori começa a falar que ela promete que eles não vão ficar sozinhos de novo. Tipo, não vão deixar o Oliver sozinho de novo. E aí o Oliver até fala, tá, mas vocês não tem como fazer isso. Aí ela fala, então pelo menos a gente vai avisar pra onde a gente vai e a gente volta. Eu achei isso tão bonitinho. Mas, tipo assim, é isso. Agora sobre a novela em si, eu acho que tudo que eu queria falar eu já mencionei nos vídeos que eu tava fazendo. Não tem muito o que ser comentado, eu acho. Ela não é uma coisa muito de evento, é uma coisa realmente só pra encher as partes em branco que a gente tinha, que tava faltando em Heartstopper, ou coisas que, tipo, não tava faltando, mas foram legais a gente ficar sabendo. Também não tem muito uma estrutura de roteiro. Tem um momentinho de baixa, mas é pequeno, necessariamente um momento de baixa, porque, na verdade, toda a história dessa novela é que o Natal é ruim. Pelo menos esse Natal, e eles falam isso. Tipo, não é que a gente odeia o inverno, a gente só odeia esse inverno porque ele tá ruim pra todo mundo. Tipo assim, não tem realmente um arco. Eu não sei se novelas necessariamente tem que ter um arco, mas queria apontar isso aqui, porque foi uma coisa que eu percebi. Tipo assim, foram só coisas sendo narradas. Mas não que seja uma coisa ruim, eu realmente gosto dos personagens que a Alice cria. Então, eu gostei de ver a família Spring. Eu acho que os próximos livros eu vou gostar mais, porque são livros mesmo, não contos, e não são HQs, mas eu gostei de ter um pouquinho da cabeça deles, saber como é que tá a mente do palhaço, brincadeira. Eu gostei de saber como é que eles pensam, sabe? E eu acho que vai ser muito mais interessante vendo os próximos, sabe? Eu acho que só Um Ano Solitário é sobre a Tori, e aí não tem nenhum livro que é sobre o Charlie, apesar de que tem Nick Charlie, que eu vou ler em algum momento também. Mas eu tô interessada de ver como é que são os pontos de vista dos outros personagens também. Tipo, do Alit em Rádio Silêncio. Não vou dizer que eu lembro quem são os outros, né? Mas tô interessada. Se não fosse Heartstopper, eu acho que eu daria, sei lá, 3 estrelas pra essa novela. Mas, como é Heartstopper, eu acho que eu vou dar mais 4. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem, se vocês gostarem do canal, aí se inscrevam e continuem por aqui. Mas se vocês só quiserem ver o vídeo de Heartstopper, se inscrevam também. Mas eu volto daqui, sei lá, de janeiro do ano que vem. E tchau!